Então, vamos lá, o exemplo 6 do material. Então, lá no material diz o seguinte: determinar o limite de x² mais 3 sobre x mais 2 quando x tende a mais infinito. Nesse caso, se eu substituir infinito no x do numerador e do denominador, eu vou obter a indeterminação infinito, infinito. Então, eu preciso trabalhar essa função aí, f de x, né? Que é uma função quociente. Nesse caso, é uma função polinomial do segundo grau no numerador e de primeiro grau no denominador. Eu vou colocar em evidência o grau, né? De maior grau, tanto no numerador e no denominador. Nesse caso, o maior grau, ele se encontra no numerador, x². Então, eu vou colocar x² em evidência no numerador e no denominador. E vou ficar assim, limite de x² vezes, né? 1 mais 3 sobre x². No denominador, x² em evidência, 1 sobre x mais 2 sobre x², quando x tender a mais infinito. Quando substituir aqui, eu vou ter, vai ficar o limite de 1 mais 3 sobre x² sobre 1 sobre x mais 2 sobre x². Nesse caso, quando eu substituir, eu vou ter 1 no numerador e 0 no denominador, tá? Vou ter 0 no denominador. Então, eu vou ter o seguinte caso aqui. Então, vai ficar o limite de 1, quando x tender a mais infinito, mais o limite de 3 sobre x², quando x tender a mais infinito, sobre o limite de 1 sobre x, quando x tender a mais infinito, mais o limite de 2 sobre x², quando x tender a mais infinito. Nesse caso, esse limite aqui é 0, esse limite é 0, e esse é 0, e esse aqui é 1. Então, vai me restar 1 sobre 0 mais, tá? Porque tá indo para mais infinito. Assim, então, vai se resumir como o limite de 1 sobre 0 mais quando x tende para mais infinito, né? Assim, a solução do meu problema, o limite de 1 sobre 0 mais, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a mais infinito, ok? 1 sobre 0 vai para o infinito. Então, aqui a solução, né? Vou marcar aqui, é infinito. Então, aqui a indeterminação dá lugar para mais infinito, ok? Agora a gente vai para o exemplo 7, né? Deixa eu ver se estou acompanhando certinho aqui. Agora é o exemplo 7. Então, vamos para o exemplo 7. O exemplo 7 é o seguinte: determinar o limite de 5 menos x ao cubo sobre 8x mais 2 quando x tende para mais infinito, ok? Então, é esse aí o limite. Bom, esse caso é como o exemplo anterior, né? Então, uma função quociente, polinomial no numerador e no denominador, onde eu tenho no numerador uma potência de grau 3 e no denominador de grau 1. Então, vou colocar em evidência aí, né, o x elevado à maior potência, que no caso é 3, tanto no numerador como no denominador,
Então, vamos lá. Então, vai ficar o limite, até porque eu preciso observar se está tudo certinho. Se eu colocar infinito tanto no numerador e no denominador, eu vou ter indeterminação, tá? Do tipo menos infinito por mais infinito, indeterminação. É o limite de x ao cubo em evidência, 5 sobre x ao cubo menos 1 sobre x ao cubo em evidência, 8 sobre x quadrado, né? Mais 2 sobre x ao cubo, quando x tende para mais infinito. Divide x ao cubo com x ao cubo, e agora eu vou aplicar aqui as propriedades do limite. Aí vai ficar o limite de 5x ao cubo, quando x tende a mais infinito, menos o limite de 1, quando x tende a mais infinito, sobre o limite de 8 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito, mais o limite de 2x ao cubo, quando x tende a mais infinito, ok? Nesse caso, esse limite aqui é zero, esse vai tender para zero, esse vai tender para zero. Não, desculpa, volta. Errei bem aqui, vou apagar aqui. Esse limite aqui é zero, esse aqui tende para zero, esse aqui tende para 1, esse aqui para zero e esse aqui para zero. Então, eu vou ter o caso menos 1 e 0, né? Então, vai ficar o limite de menos 1 sobre 0, com x tendendo a mais infinito. Se x tende a mais infinito, eu vou ter o quê? 0 mais, né? Então, x tendendo a mais infinito. Menos 1 sobre 0 mais vai ser igual ao limite de menos 1, quando x tende a mais infinito, vezes o limite de 1 sobre 0 mais, quando x tende a mais infinito. Esse limite aqui é menos 1 e esse limite aqui é mais infinito. Menos 1 vezes menos infinito, eu vou ter o quê? Menos 1 vezes mais infinito. Não tem espaço aqui, então vou fazer, deixa eu ver se eu... menos 1 vezes mais infinito, ok? Então, vai ser igual o limite de menos 1, né, sobre 0 mais, quando x tende a mais infinito, vai ser igual, nem preciso desse mais aqui, porque só o zero, tá? Só quis para falar que é para mostrar porque era 0 mais, porque estava indo para mais infinito. Então, aqui também não tem o 0 mais, tá? Só isso aqui. Ele é 0 mais porque ele tende a mais infinito, aí a gente pode interpretar assim. É igual a mais, ou menos vezes mais, dá menos infinito, ok? Tem o menos 1 bem aqui. Então, a resposta é menos infinito. Então, aqui, a indeterminação dá lugar para menos infinito. Então, vamos para o exemplo 8 agora, né? Vamos para o exemplo 8. Determinar o limite de 2x à quarta mais 3x quadrado mais 2x mais 1, tudo isso dividido por 4 menos x à quarta, né? Tudo isso quando x tende para mais infinito. Vamos lá. Nesse caso, eu tenho x à quarta nos dois, tá? E se eu colocar o mais infinito no numerador e no denominador, eu vou ter a seguinte indeterminação: mais infinito por menos infinito, tá? Ou seja, essa indeterminação aí. Então, vamos colocar aqui o grau, o maior grau, ele tá tanto no numerador como no denominador. Então, aqui, ó,
o maior grau está tanto no numerador como no denominador. Eu vou colocar em evidência o maior grau aí nos dois e vai ficar o limite de x à quarta e vai ficar 2 mais 3 sobre x quadrado mais 2 sobre x ao cubo mais 1 sobre x à quarta, dividido por x à quarta em evidência, 4 sobre x à quarta menos 1. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Divide esse com esse. E agora aplica aqui as propriedades do limite. Não vou ter espaço aqui, eu vou fazer lá embaixo. Então, vai ficar o limite. Primeira propriedade vai ser o limite de 2, quando x tende a mais infinito, mais 3 vezes o limite. Posso fazer isso assim também, mais 3 vezes o limite. Deixa eu parar que eu errei aqui. Mais 3 vezes o limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito. E mais 2 vezes o limite de 1 sobre x ao cubo, quando x tende a mais infinito, mais o limite de 1 sobre x à quarta, quando x tende a mais infinito. Tudo isso dividido agora pelo que está no denominador. Aqui no denominador vai ficar 4 vezes o limite de 1 sobre x à quarta, quando x tende a mais infinito, menos o limite de 1 quando x tende a mais infinito. Vamos analisar esse caso agora. Nesse caso, vamos lá. Esse limite aqui é 2, esse limite aqui é 0, esse aqui é 0, esse aqui é 0, esse é 0 e esse é menos 1. E eu vou ficar com 2 e menos 1, né? Então, aqui vai ficar 2 sobre menos 1, ok? Menos 2. Logo, mais 2 com menos 1 vai me dar menos 2. Então, vou só ajeitar aqui, colocar menos 2, ok? Logo, a resposta aqui é menos 2 e lá significa que esse limite aqui, essa indeterminação, dá lugar para menos 2, ok? Vamos agora para o exemplo 9. O exemplo 9. Determinar limite de x quadrado mais 3x menos 1 sobre x quadrado menos 2 quando x tende a mais infinito, tá? Nesse caso, vamos lá analisar. Se eu jogar infinito aqui, vai dar infinito. Se eu jogar lá no numerador, também vai dar infinito. Vai dar infinito, infinito, indeterminação. E eu tenho aqui um polinômio no numerador e no denominador de grau 2. Então, vou colocar aí em evidência esse polinômio tanto no numerador e no denominador, o x de grau 2, tá? Então, vai ficar o limite de x quadrado, aí vai ficar 1 mais 3 sobre x menos 1 sobre x quadrado, dividido x quadrado, 1 menos 2 sobre x quadrado. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Divido esse x com esse x. E agora eu posso aplicar as propriedades do limite. Aí vai ficar o limite de 1, quando x tende a mais infinito, mais 3 vezes o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, menos o limite de 1 sobre x quadrado, quando x tende a mais infinito, sobre o limite de 1, quando x tende a mais infinito,
menos 2 vezes o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a mais infinito. Nesse caso, vamos aqui analisar. Aqui tende para 1, aqui para 0, esse aqui para 0, esse aqui é 1 e esse aqui é 0. Logo, eu vou ter 1 sobre 1, que é 1, ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso, vai ser igual a 1 sobre 1, que é 1, ok? Então, esse limite, essa indeterminação aqui, dá lugar para 1, ok? Então, vamos agora ao nosso exemplo número 10, nosso último exemplo aí. Eu vou fazer lá embaixo, melhor ter espaço. Aqui o exemplo 10. Mostre que se P de x é igual a 0 vezes x elevado a n mais A1 x elevado a n menos 1 mais, a n, e Q de x é igual a B0 vezes x elevado a n mais B1 vezes x elevado a n menos 1 mais, até Bn. Então, que o limite de P de x sobre Q de x, quando x tende a mais infinito. Ele quer, o limite de P de x sobre Q de x, quando x tende a mais infinito, desses polinômios de grau n aí, ó. Então, aqui vai ser o limite, P de x é esse polinômio aqui, ó, de grau n, ó. Ele vai de grau n até x elevado a 0, que é 1, tá? Então, vai ficar no numerador A0, x elevado a n, mais A1, x elevado a n menos 1, mais até a n vezes x elevado a 0, que é 1. No denominador, eu vou ter B0 vezes x elevado a n, mais B1 vezes x elevado a n menos 1, mais, até Bn vezes x elevado a 0. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Nesse caso, o polinômio, tanto do numerador como denominador Px e Qx, estão com o mesmo grau n, Então, aqui eu vou colocar em evidência esse x elevado a n. Então, vamos lá. O limite de x elevado a n no numerador vai ficar A0 mais A1 vezes x elevado a n dividido por x elevado a n. Vai ficar x elevado a n menos 2. Aí mais até a n vezes x elevado a 0 dividido por x elevado a n, x elevado a menos n, ok? Sobre x elevado a n aqui vai ficar B0 mais B1, x elevado a n menos 2, mais Bn, x elevado a menos n. Tudo isso quando x tende a mais infinito. Esse x elevado a n menos 2 e esse x elevado a menos n, dependendo do grau de n, aqui, ó, vamos lá. Se n for menos 1, menos 2, n tem que ser maior que 2, Nesse caso, n tem que ser, eu vou ter que ter de 0, não pode ser 0, n vai ter que ser de quanto, ó? Se n vai ter que ser
2. 2 menos 2 vai dar 0. Não pode ser 0, então tem que ser 3. 3 menos 2 vai dar 1. 3 menos 2, não pode. Ele tem que ser o maior grau. X menos 2. Então, tem que ser 0 e 1. 0, 1 e 2. Ele só pode ser 0, 1 e 2, ó. Por que ele não pode ser 3? Porque 3 menos 1, e aí, não pode ser 3. Tem que ser 0, 1 e 2, porque 3 menos 1 vai dar 2 e aqui vai para mais infinito, entendeu? Aí significa que o grau seria... Esse coeficiente B aqui estava com grau maior do B1. Esse coeficiente aqui, isso aqui estava com grau maior do que esse aqui, tá? Menos 1. Vou deixar aí, 0, 1 e 2. Pronto. Então, aqui vai dividir, né? Vai dividir. Aí vai ficar. E a gente vai aplicar as propriedades agora, no numerador e no denominador. Deixa eu apagar aqui isso aqui para ter espaço. Aí vai ficar o limite de A zero, quando x tende a mais infinito, mais A1 vezes o limite de x elevado a n menos 2, quando x tende a mais infinito, mais, né, até o limite de AN vezes o limite de x elevado a menos n é 1 sobre x elevado a n, tá? Quando x tende a mais infinito. No denominador, vai ser o limite de B0, quando x tende a mais infinito, mais B1 vezes o limite de x elevado a n menos 2, quando x tende a mais infinito, mais, né, Bn vezes o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a mais infinito. Nesse caso, vamos analisar. Aqui vai ser a 0, né? Aqui vai ser 0. Se n for 0, 1 e 2, né? Se n for 0 e 1. 0 e 1, tá? Se n for ficar entre 0 e 1. E aqui vai ser 0. Aqui vai ser B0. Aqui vai ser... Se n for 0 e 1, aqui vai ser 0. E aqui vai ser 0. Então, aqui a gente vai ter que colocar a seguinte situação. Para n 0 e 1, tá? Os valores que n assumir, eu vou ter o seguinte limite. Então, para esse caso, o limite vai ser, né? Colocar assim, limite de P de x sobre Q de x, quando x tende ao infinito, né? Mais infinito, vai ser igual a quê? A 0 sobre B0, ok? Isso quando n for 0 e 1. Se n for 2, acima de 1, né? Ele for 2, eu já vou ter aqui 2 menos... Então, vamos colocar aqui. Para n igual a 2. Aí, eu já vou ter o seguinte limite. O limite de P de x sobre Q de x, quando x tender a mais infinito. Vai ser igual. Vamos lá analisar. Para n igual a 2, vou ter aqui, ó. Aqui vai continuar a 0. Aqui vai continuar a 0. Aqui vai continuar tendendo a B0. Mas aqui, olha, 2 menos 2 vai dar... 2 menos 2 vai dar 0, né? Aí aqui vai dar 1. Aí vai ficar a 1 aqui
e aqui vai ficar B1. E aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0, tá bom? Aí vai ficar A0 mais A1. Aí aqui o limite vai ser A0 mais A1 sobre B0 mais B1. E assim por diante, entendeu? Conforme o N assumir determinados valores.